Da igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25. Quando os irmãos procuram, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela sua bondade e misericórdia. Saúdo aos pastores, pastor João, pela confiança que nos fez o convite. Pastor Leandro, que não está aqui presente hoje. Pastor Edmir, uma honra estar aqui com os demais obreiros. E o texto nos diz assim: a mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. 28. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens. Amém. Bom, o texto a qual nós lemos e fizemos menção se encontra no Evangelho de João. Evangelho esse escrito pelo próprio apóstolo João, que é um evangelho diferente dos evangelhos sinóticos. É o evangelho que vai apresentar Jesus como Deus. Que João vai falar acerca da divindade de Jesus. E o que eu acho interessante nesse evangelho é que João vai apresentar Jesus como Deus. Mas ao ler esse evangelho, a gente percebe que João é o evangelho que menos destaca os milagres de Jesus. E aí eu entendo, lendo esse evangelho, por que João, enquanto os outros discípulos se dispersaram, foi o único apóstolo, o único discípulo que ficou aos pés da cruz. João, que viu inúmeros milagres, alguns só ele e outros discípulos viram, como a ressurreição da filha de Jairo, viu Jesus transfigurado e inúmeros outros milagres. João é o único que fica aos pés da cruz de Jesus, quando Jesus está sendo crucificado. Porque naquele momento João está olhando e está entendendo que não é por milagre, não é por multiplicação de peixe, não é por multiplicação de pão, mas é porque Jesus é Deus. É porque Jesus nos amou em primeiro lugar. É porque Jesus amou João, antes mesmo de João amar Jesus. E esse diálogo que João relata é o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. A qual essa mulher, João destaca esse relato, esse diálogo, a qual Jesus se encontra, é necessário que Jesus passe por esse caminho de Samaria. Caminho esse que fica na cidade de Sicar. E essa cidade, Sicar, que outrora era chamada por alguns como cidade do engano, cidade falsa. Cidade que muitos pegavam esse caminho falso, enganoso, para ir até os outros reinos. E é nesse mesmo dia que essa mulher pega esse caminho enganoso, esse caminho falso, e se encontra com aquele que é o único caminho. Que João diz em João 14:6, que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E essa mulher se encontra com Jesus. E Jesus faz uma pergunta para essa mulher. Jesus pede para ela um pouco de água para beber. E essa mulher fica espantada. Não sabendo que os judeus não se dão samaritanos, ela olha para Jesus e diz: me espanto em tu me pedir água de beber, sendo tu judeu e eu samaritana. Só que aí está um grande amor de Jesus. Que Jesus, ele nos ama sem se importar de onde nós viemos, de onde nós saímos. Mas ele nos pede, o que ele nos pede? A fidelidade. Então, Jesus diz à mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede, tu me pedirias e eu te daria água viva. Então essa mulher olha para Jesus sentado, calor intenso, e ela olha: mas tu não tem como tirar água, o poço é profundo. Quantas vezes sabe aquela frase, no fundo do poço? Só que Jesus também é Deus. E no Salmo de número 139, o salmista vai declarar acerca de Deus. Que vai dizer: se eu fizer a minha cama nas alturas, lá tu estarás. Mas se eu fizer nas profundezas, tu também estarás. Romanos 8, 38 e 39 diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura e nem a profundidade vos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada nos separa. A única coisa que nos separa de Deus é nós mesmos quando decidimos o pecado. Quando escolhemos pelo pecado, o pecado nos distancia de Deus, isso prova na Bíblia. Porque Jesus está na cruz. Jesus está lá na cruz e ele diz: Deus meu, por que me abandonou? Mas aí a gente se pergunta: Jesus tinha pecado? Não, ele não pecou, mas ele estava carregando todos os nossos pecados, os meus e os teus pecados. Jesus sofreu a maior angústia que alguém pode sofrer, que foi a ausência do Pai.
Então Jesus olha para essa mulher e explica para ela que água é essa. Ele diz que é a água que jorra para a vida eterna, que cria rios que correm para a vida eterna, que jorram para a vida eterna. Então, se perguntando, mas que água é essa? No Salmo de número 42, o salmista se compara a uma corça, ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. A corça é um animal que ela usa água para algumas coisas. Primeiro, para se hidratar, para beber e para matar a sua sede. Segundo, para se purificar e se limpar. E outro também, quando ela está com medo de algum predador, ela mergulha naquela água. E quando ela mergulha naquela água corre e tira todas as impurezas, todo o medo e todo o anseio daquele animal. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Essa água que Jesus nos oferece, a água que limpa, a água que purifica, a água que tira todos os nossos anseios, todos os nossos medos, porque o medo não provém do Senhor. Jesus diz: aquele que mesmo que nem da morte nós devemos ter medo, porque Jesus diz: aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Então essa mulher vai olhar para Jesus e vai pedir água. Só que então a gente vê a santidade, mas também vê a misericórdia de Jesus. Que Jesus diz, olha para ela e diz: vai lá e chama teu marido. Jesus ali, e ela diz: eu não tenho marido. E Jesus disse: muito bem, se já tivesse 5, o que tu vive agora não é teu marido. Aqui Jesus está dando uma oportunidade para que ela se reconcilie. Uma oportunidade para que ela se veja o seu estado. Lendo isso, a gente lembra lá do Éden. Eu lembrei lá do Éden. Quando Deus desce ao jardim e diz a Adão: Adão, onde tu estás? Mas Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabia onde ele estava, aonde Adão estava. Mas aqui ele está dando uma oportunidade para que Adão veja o seu estado. E Adão olha e diz: eu me escondi, Senhor, porque eu estava nu. E quando Adão reconhece a sua nudez, reconhece a sua vergonha, o Senhor sacrifica um animal. E tem vestes novas para Adão e vestes novas para Eva, apontando o sacrifício da cruz. Tem vestes novas? Tem sim, mas para aquele que se arrepende e abandona o seu pecado. Então a mulher vai olhar para Jesus e vai dizer: eu vejo que tu és um profeta. E me diz o lugar onde que você deve adorar. E aqui é tão interessante que talvez se fosse nos dias de hoje, talvez ela se preocuparia em receber. Mas ela olha e se preocupa onde ela deve adorar, aonde ela deve entregar a mais perfeita adoração. Então Jesus diz, aquilo que nós conhecemos, aquele texto: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só que em Samaria não tinha templo, e os samaritanos não iam em Jerusalém, e precisava-se de um cordeiro. Só que um dia João Batista estava batizando, e ele olha Jesus vindo. E ele diz: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ela vai dizer, e chega o texto que nós lemos, e ela vai dizer: mas Senhor, eu sei que quando o Messias vier, tudo isso ele anunciará. E Jesus se revela como Messias, como Cristo para ela: eu sou o que falo contigo. Então ela deixa o seu cântaro para trás. E aqui eu entendo que por que não é o fato dele ser um profeta que converte ela, vamos dizer assim, mas sim o fato dele ser o Messias. É porque profeta nenhum fez aquilo que o Messias fez. Homem nenhum fez aquilo que o Messias fez, que Cristo fez. Nem Elias fez o que o Messias fez, nem Moisés fez o que o Messias fez. Isaías não fez o que o Messias fez. Mesmo Isaías, aquele que viu o trono de Deus, Isaías não conseguiu fazer, mas Isaías escreve acerca do que o Messias fez. Isaías diz que ele era um homem de dor, experimentado no sofrimento, mas só que dele não fizemos caso algum, mas verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nós sepultávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa foi a maior obra feita na história até hoje. Essa foi a maior obra. Que obra? A obra da cruz do Calvário. Não foram os milagres, não foi a remultiplicação de peixe, não, a maior obra que foi feita até hoje foi Jesus, que mesmo sendo Deus, não tornando por usurpação ser igual a Deus, foi obediente até a morte, e a morte de cruz, onde Jesus derramou o seu sangue na cruz por mim e por ti. Se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse o livre acesso ao Pai que Ele nos garantiu, nós nem sequer dobraríamos nosso joelho para orar. Essa foi a maior bênção do Evangelho, essa é a maior bênção que nós podemos ter, que Jesus alcançou através do seu sacrifício.
Então, o texto diz que ela abandona o seu cântaro e vai até a cidade. Porque é isso que acontece quando temos um encontro verdadeiro com o Messias. O cântaro é deixado para trás. O cântaro, aquilo que nos levava até o fundo do poço, tem que ser deixado para trás. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo em frente para o alvo, que é Cristo. O nosso alvo é só um, é Cristo, é chegar até Cristo, é ouvir a Cristo, é ver Cristo face a face. O nosso alvo não é o que podemos chegar aqui na terra, não é o que podemos conquistar aqui na terra, mas o nosso alvo é só um, é Cristo. Lucas 9, 23 diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu leio esse texto, eu sempre lembro do Calvário, onde Jesus está no meio e tem um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. E um olha e diz: tu é filho de Deus, nós tire daqui. Praticamente dizendo: eu quero viver essa vida aqui, eu quero viver aqui. Mas o outro reconhece a Jesus e diz, ele não pede que tire da cruz, mas ele diz: a cruz é minha, mas lembre-se de mim quando chegares no paraíso. Ele reconhece a sua cruz, ele não pede uma vida normal, uma vida igual ele tinha antes, mas ele pede uma vida lado a lado de Cristo. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agradeço a oportunidade, essas são as minhas palavras.